Grupo Pão de Açúcar e também aqui a Raizen. O que aconteceu essa semana com o mercado de crédito privado dessas empresas e as lições para a gente nunca mais esquecer? Bom, já comentei aí se você tem alguma dessas empresas na carteira ou você tem crédito privado delas, CRIs, CRAS, debêntures assim por diante, e se isso impactou de fato essa carteira, né? Se você tinha o Picking, realmente o título de crédito privado, provavelmente você deve estar com uma volatilidade violenta aí. E se você tem algum fundo ou até ETF, você deve muito mais tranquilo, que é o jeito certo de fazer esse tipo de investimento aí de altíssimo risco, por mais que eles dizem que muitas vezes aqui o risco é baixo, tá? Vamos falar disso daqui a pouco. Então, bem por alto aqui só o GPA não é tão absurdo assim quanto a Raizen, né? Basicamente eles estão falando aqui de uma recuperação judicial de 4 bilhões e meio em dívidas não operacionais, enfim, o papel aqui ele está com um desempenho bem ruim aqui nesse período mais recente de 26, né? A gente pega essa janelinha curta aqui, caindo praticamente 40%, mostra como é difícil aqui você escolher os ativos certos. Vai chover de gente falando que, pô, era óbvio, né? Tava com dívida, não tava, era fácil de identificar, tava na cara. No final das contas, todo mundo que fala isso, né, nenhum deles ganhou dinheiro vendendo a descoberto, então ninguém sabia que ia acontecer. Ou seja, isso aqui é ser um profeta do passado, tá? Eu não sabia que estava próximo a cair, também não sabia, nunca vou saber se está próximo a subir, porque não é dessa forma que a gente deve investir, né? Não precisa ficar tentando prever o mercado. Agora, sobre a Raizen, que é muito, 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 muito importante e relevante mesmo, assim, para nunca mais esquecer mesmo, trouxe aqui no vídeo alguns pontos legais aí, alguns dados, claro, para a gente dar uma olhada, também algumas informações aí para você refletir, né? Acho que o meu papel aqui na internet, claro, tem a minha empresa, enfim, lógico, mas eu consigo ajudar as pessoas a despertar um pouco mais de consciência de alguns pontos, talvez que ninguém falou para elas. As coisas que eu falo aqui, às vezes você vai avaliar, talvez você discorda, porque vai entrar em conflito direto com as suas crenças atuais, mas depois de um tempo a gente entende que existe um caminho mais claro a ser seguido, tá? Raizen aqui, cara, péssima notícia, assim, absurdo, tá? 65 bilhões aqui de dívidas, negócio muito, muito violento, olha só. É realmente maior aqui do que a reestruturação da Americanas e da Gol, né? Cara, Americanas. Quem lembra aí do rombo que teve, putz, faz 2, 3 anos aí, super recente, né? Tá na memória de todo mundo. Então eles vão falar aqui uma série de coisas, né? O que aconteceu, pô, as causas, a Selic alta, incêndio, putz, coisas complicadas aconteceram. A moral da história, né? De novo, sempre que acontece, todo mundo tem uma explicação, né? E a gente nunca consegue prever essas coisas, tá? Então não adianta tentar se expor antecipando essas quedas e também não adianta se expor considerando que elas nunca vão acontecer. Eu vou falar para vocês, cara. Eu tenho, por exemplo, nas carteiras recomendadas, eu tenho ativos e fundos, né, que reúnem diversos tipos de crédito privado. Mas eu não estou nem um pouco preocupado, graças a Deus, e também ao nosso método de investimentos, em relação aqui a essas quedas violentíssimas desses CRIs, desses CRAs, dessas debêntures e assim por diante. Até dos papéis, né, que seja. Por quê? Porque por estar diversificado e fazer o meu dever de casa como analista, você como investidor, que seja, a gente está tranquilo e não preocupado com esse tipo de notícia. Ah, Antônio, mas foram só essas empresas, né? Cara, espera até o final do vídeo, tá? Vou mostrar umas coisas aí pra você. Então aqui a Raizen com o desempenho aqui, felizmente, né? Horrível, né? Cara, despencando aqui 60% aqui nessa janela aqui intra-ano de 2026, né? Se a gente puxar aqui o gráfico, Antônio, tava caindo, era óbvio. Sim, tem várias empresas que estão caindo e também não são óbvias agora, né? É sempre a mesma história. E aqui o maior ponto, na minha opinião, são os CRAs e as debêntures, tá? O que acontece, cara? Vamos só dar uma olhadinha aqui nos números antes de fazer uns comentários, né? Mas, putz, você vê aqui esses grandes blocos aqui de emissão dessas empresas. E além de ver isso, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse, né? Não vai esquecer. Então você vê aqui, putz, né, CRAs, pô, 600 milhões de reais, essa emissão toda, um valor bem relevante aí. Ele estaria negociando agora 30% do valor de face, né? Coisa que era para ele estar quase em 100%, vamos dizer assim. Então, putz, agora pouca liquidez, vai ficar aqui, né, um pouco mais enrolada aí e tal, parece barato, a mão está coçando, né? Claro, quando o valor de face cai, esses títulos aí, enfim, né, que tiveram uma desvalorização absurda, eles ficam baratos, né, no valor de face, enfim. É como se eles estivessem pagando, vou dar um exemplo, tá? Não é isso, mas é só para ilustrar. Estavam pagando IPCA mais 7, agora estão pagando IPCA mais 25, IPCA mais 35, IPCA mais 50. É tipo isso, tá? Não é o número exato. E aí as pessoas falam, pô, IPCA mais 25, será que vai quebrar? Acho que vale a pena comprar, enfim.
E aí começa, né? Você entra, digamos assim, na outra ponta, que também é uma perda de tempo e você acaba, enfim, tendo uma exposição a risco muito maior e muito desnecessária daquilo que seria saudável e que realmente você poderia fazer que está nas suas mãos, né? Então eles falam aqui que as pessoas físicas acabam ficando um pouco mais frágeis, né? Elas geralmente são elas que vendem, ok? Aqui também tem essa questão, né? Hoje tem 65 bi e 25 aqui são em bonds, tá? Então realmente lá do exterior, vamos dizer assim, né? Eu cheguei a ver uns gráficos, eu não quis trazer para não ficar muito complexo o vídeo. E, cara, o desenho é horrível, né? Você tem lá o ativo e ele despenca absurdamente. Então, quando o ativo cai, a taxa que ele está remunerando sobe. Né? Tem IPCA+, tem pré-fixados, lá fora é diferente. Mas aí o risco é o mesmo, né? E a pergunta que fica, né? Por que que você vai emprestar dinheiro para uma empresa só para ganhar um pouquinho a mais do que o título público? Que paga menos, mas é muito mais seguro. Nenhum papel tem garantia real. Ô, louco. Enfim, e aí eles mostram aqui que tá tudo negociando aqui, ó, 40% de valor de face, ó, os bonds caíram 50% ali, é tipo isso, tá? As pessoas físicas vão entrar em pânico aí, muitas vezes empurrar o papel mais, para mais baixo ainda. E por que que as pessoas compram CRIs, CRAs, debenture picking, né? Fazem a escolha específica desses investimentos? Cara, o mercado financeiro hoje aqui no Brasil, ele tá um pouco chato, já faz um tempo, né? Mas ele tá acho que muito próximo de uma grande virada, pelo que eu vejo. Uma virada positiva, né? Graças a Deus. O que que acontece? As pessoas olham, muitas vezes, e se perguntam, né? Pô, como é que eu faço para começar a investir? Aí elas têm basicamente dois grandes caminhos. Tem vários caminhos, mas tem dois que dominam, tá? Não é o que eu aconselho você a fazer. Mas vamos lá. O primeiro caminho é você ir pelo convencional, né? Contratar aí um assessor de investimentos, um consultor de um grande banco, um escritório. E aí essa pessoa te ajuda a investir melhor, segundo ela. E aí, muitas vezes, ela ganha comissões, ou ganha taxas, ou tem conflitos de interesse. Então, você tem que ficar muito esperto com a pessoa específica que você está contratando. E aí, às vezes, você paga muita comissão. É muito caro manter essa estrutura para acabar investindo em coisas ruins. Tipo esses CRAs aí, né? CRIs, CRAs, essas coisas aí, cara, eles ganham comissão para distribuir isso, né? E tem as vantagens que muita gente olha, por exemplo, trouxe aqui esse caso só para ilustrar, né? Cara, você tem aqui, pô, isenção do imposto de renda. Cara, isso aqui é um super argumento para quem quer vender produto. Pô, isso aqui é isento de imposto de renda. O cara fala, não preciso pagar imposto, é bom. Aí que você começa a entender, né? E se tivesse imposto de renda? Quem que teria coragem de comprar isso? Quase ninguém, né? Outro ponto, quando você está aí com um assessor ou consultor, primeiro, além da comissão que muitos ganham, alguns trabalham com as taxas fixas, tá? Então, pô, Anthony, eu tenho um consultor que ele não ganha comissão. Então, ele realmente é isento de conflito de interesse. Cuidado, muito cuidado. Por quê? Quando o cara ele cobra ali a taxa fixa, acho que é um modelo um pouco melhor já, não é perfeito, mas é um pouco melhor. Dependendo do escritório que ele tá, ele não é tão independente assim. Cara, eu conheço várias histórias, óbvio que eu não vou citar nenhum nome aqui, mas de pessoas que têm escritórios que cobram essa taxa fixa, sem comissão, combinado, tudo certinho, mas que, putz, não são escritórios muito grandes, eles só têm uma ou duas bancos barra corretoras barra instituições financeiras plugadas no escritório, e esse cara não é independente. Ele tem que recomendar para os clientes aquilo que a ordem de cima diz. E aí o que acontece? Você vê consultores colocando CRIs, CRAs ou fundos específicos da própria instituição financeira maior que ele está plugado. Então são coisas que você tem que refletir quando faz investimentos, se você realmente está com alguém que é independente ou se você está com alguém que tem que vender produto. Tem que lembrar de uma coisa, essas empresas, agora da vez é a Raizen e o GPA, né? Mas terão próximos, né? Sempre tem uma outra, a gente sempre vai fazer esses vídeos para lembrar. Essas empresas, eu acho que elas não viveriam sem esse crédito privado. Elas não conseguiriam ficar se endividando com outros bancos, por exemplo, pegar dinheiro no Itaú. Se a Raizen ligasse para o Itaú e falasse assim, preciso de 46 bilhões de reais para daqui a um mês. Você acha que o Itaú ia cobrar IPCA mais 7,5 dela, né, para ela pagar isso? Não ia. Claro que não. Ele ia cobrar mais, porque ele ia avaliar o risco corretamente, né? Eles são muito bons nisso. Todo banco é muito bom em avaliar riscos, tá? Até mesmo o Master, acredite se quiser. Outra coisa é tomar risco, uma coisa é avaliar risco. Então, elas precisam dessa distribuição toda para as pessoas físicas, principalmente, e é muito sedutor. O mercado financeiro é muito sedutor, principalmente nesse primeiro modelo, que é com consultores e assessores, porque os caras falam, pô, PCA mais 7,5, peguei o exemplo, tá? Certamente tiveram debêntures e CRAs melhores, enfim. E aí você fala, pô, ele rende mais do que o do governo. Esse aqui não é coberto pelo FGC, mas, pô, a empresa é sólida. Eles não sempre vão falar isso.
O risco financeiro é baixo, porque o rating que a agência de crédito deu era AAA ou era AA, né? AA ou AAA, que seja. E aí você tem aí os investimentos, que muitas vezes acabam rendendo até menos do que o CDI, por exemplo, né? Por conta desses estragos. E aí fica você com esses papéis encalhados e entulhados por 6 anos seguidos, achando que foi bom só porque ele era isento de imposto de renda, porque ele pagava um pouquinho mais do que ali o Tesouro pagava, né? Um título público que não tem risco quase nenhum, né? Muito menor, porque se precisar o governo imprime dinheiro para te pagar. Então, é uma ilusão muito sedutora, né, você falar isso. Pô, mas eu vou render 17% ao ano, Anthony, isento de imposto de renda. Quem que já ouviu isso? Eu escuto toda semana, toda semana. E a pessoa não sabe o risco que ela está correndo. Mesmo que seja, sei lá, o CRA da JBS, que o Lula é amigo lá e ele dá um jeito. Cara, você está correndo risco. Então, se você gosta desse tipo de abordagem, né, desse tipo de investimento, você tem que ter muita noção que você está correndo risco. E pode ser que em 49 dos 50 anos que você está investindo, você realmente conseguiu 17% ao ano, né? Mas pode ser que daí no último ano você fique com zero, enfim, né? Volte tudo, perca grande parte daquele patrimônio, porque você investe a totalidade, né? Para correr um risco que acaba sendo muito maior, muito mais desnecessário, né? Então esse é o primeiro modelo aí que a galera geralmente acaba investindo, né? Com assessor ou consultor, né? O segundo modelo é quando você vai tentar fazer sozinho, né? Que daí você compra um curso e aí o curso te dá mais trabalho do que você tinha antes, né? Pô, agora você tem que analisar o CRA para saber se ele é bom, né? Cara, na boa, nem o teu assessor, nem o teu consultor sabem avaliar um CRA de verdade, um CRI, uma debenture. Imagina você que quer começar a aprender agora, tá? Pô, os bancos, as corretoras têm setores inteiros de crédito e eles ainda assim erram, né? Imagina você, eu também não sei, tá? Eu não sou mestre, eu não sei avaliar, por isso que eu não faço esse tipo de compra, não recomendo e acho uma grande perda de tempo, tá? Mas aí, no final do ano, o seu assessor troca de carro e você ficou com o CRA que caiu 50%. E claro, aqui a bola da vez é a Raizen, mas cara, vai acontecer daqui a 1, 2 meses de novo, vão falar que a Selic tá alta, é verdade, a Selic tá alta, isso aqui atrapalha demais todo o mercado aqui de, enfim, empreendimentos no Brasil, né, empresas, negócios, assim por diante, mas você sempre tem aquela abordagem, aquele modelo de ter o risco praticamente no seu colo, né? Não tem, muitas vezes não tem FGC, por mais que é isento de imposto de renda, por mais que são. Eles vão falar, às vezes tem uma garantia real, só que às vezes não tem. Aí você tem que ir a fundo, detalhadamente, para cada papel que você for comprar, e para cada prazo, e para cada liquidez, que às vezes você não consegue sair facilmente, e ficar indo atrás desses detalhes. Então é muito trabalho para um retorno que ele, putz, não vai te deixar rico. Ele vai te dar uma vantagenzinha se você não errar em relação ali à taxa livre de risco, né, que é a Selic, mais ou menos aí, média do mercado, tá? Então é aquela história, né? Se você sabe muito bem o que você está fazendo, tudo bem, né? Talvez você consiga realmente ser um grande gestor de crédito, comprar ativos melhores do que a média do mercado, né? Não ficar exposto a esse tipo de coisa. Mas para a grande maioria das pessoas físicas, né, quem assiste esse vídeo e, cara, 99% do Brasil, não vale a pena fazer essa exposição dessa forma, tá? Mesmo que você está sendo acompanhado por um consultor ou assessor. Essas pessoas, em sua esmagadora maioria, não sabem fazer uma análise de crédito de verdade. E eu também não sei. Também, não estou falando que eu sei. Eu também não sei. Só que eu não recomendo. E também não vou ganhar nenhuma comissão, nem alguma comissão, alguma vantagem só por recomendar esse tipo de coisa. Então, o único jeito de você fazer essas exposições de forma realmente segura é usando algum tipo de fundo. Eles falam aqui de fundo imobiliário, tem Fiagros também, tem ETF de debêntures, a gente tem aí alguns exemplos legais. Essa semana o pessoal comentou do DEB11, né? O DEB11 acho que tinha uma parcelinha lá de Raizen na carteira, por exemplo. Cara, a gente olha, vou puxar aqui. Cara, olha só, não fez diferença nenhuma, né? Por quê? Porque o ETF ele tem 250 diferentes emissores, ou sei lá, 150 emissores, 250 debêntures diferentes. Uma quebrou, alguma vai dar default. Tá bom, as outras 249 seguram o rojão. Agora, se você vai tentar fazer isso na mão, é muito difícil gerir, né? Não dá para fazer esse controle. E você acaba tendo grandes vantagens. A mesma coisa para quem tem fundo imobiliário de CRI, perdão, ou Fiagros, né? Acaba sendo uma vantagem gigantesca para quem quer essa exposição, que é muito mais arriscada do que o título público. Ó, eu tô gravando isso aqui na sexta-feira 13. Olha lá, putz, o CRA ia vencer na semana que vem, né? Pô, segunda-feira 16, 900 milhões. Esses aqui talvez ainda recebam, né? Tomara, a gente torce para que sim, mas acho que a lição é a coisa mais importante de todas. E a galera vai falar aqui, né? Pô, tempo de esperar, agora é o momento de aguardar aí a reestruturação, como é que vão funcionar aí as dívidas, né? A reestruturação completa.
Como é que ficam aí esses planos aí para tentar pagar credores, tentar talvez esticar um pouco as dívidas, né? Fazer uma mudança aí nesses padrões aí dos papéis. E você ainda corre o risco de realmente, né, talvez receber quase nada daquele investimento inicial, né? Então, putz, botei R$ 100.000 porque meu assessor falou que era bom e vai voltar 20 mil depois de, sei lá, 4 anos. Então, você perdeu todo o rendimento do CDI e não te teria nenhuma preocupação ou rentabilidade aí é, acima da média, né? Vamos dizer assim, né? Os caras comentam aqui, ó, isso aqui é muito interessante, ó. Aqui realmente as pessoas, esse aqui não é sedutor, né? Esses vídeos que eu faço, a galera não, isso aqui não é muito marqueteiro. A galera gosta de, pô, qual que é o cara da semana que vem? Olha lá. Ambas companhias precisarão de restauração profunda, beleza? Desalavancagem, ok? E para o investidor que decidir manter o papel, seja lá as ações ou até mesmo aqui os CRIs, caras debêntures, né? A tese deixa de ser rendimento de juros, né? Aquele yield, e passa a ser uma tese de reestruturação. Ou seja, você muda completamente o padrão daquela carteira, daquele pedaço da carteira. Você passa a ter uma complexidade para gerenciar isso. Quais são as suas expectativas com yield? Aí você tem um modelo de investimento. Qual que é a sua expectativa com uma reestruturação, né, de uma empresa? Quanto que você espera de valorização? Você tem que esperar um retorno violentíssimo. Você está comprando uma empresa quase quebrando, então você vai comprar aquilo lá, você espera que ela violentamente te dê um retorno que compense o risco, né? Então acaba sendo uma coisa que a maioria das pessoas não está, enfim, né, nem psicologicamente preparada, nem tecnicamente preparada para ter uma carteira com esse tipo de abordagem múltipla e simultânea e complexa ao mesmo tempo, tá? Não estou dizendo que se você comprar agora você não vai ganhar dinheiro. Muita gente fala, pô, agora caiu, vale a pena comprar e tal. Cara, talvez você ganhe dinheiro, né? Talvez as empresas tenham uma reestruturação magnífica e elas consigam aí se valorizar violentamente nos próximos 2 meses. Agora, pode ser que não, né? Pode ser que não. Então não vale mais a pena refletir e pensar o seguinte: bom, se a grande sacada, quando você para investir, é realmente olhar que os investimentos têm riscos, eles podem cair, podem se desvalorizar, existem médias que são um pouquinho mais seguras, não faz mais sentido simplesmente montar um plano alinhado com aquilo que você deseja, ou seja, com seus prazos de idade e com seus objetivos, que é a renda que você deseja ter, talvez a renda no futuro, talvez a renda agora, cada um tem um estilo, e montar um plano que seja seguro o suficiente para você não ficar exposto a essas quedas e acabar, por exemplo, com uma parte da sua aposentadoria. Eu sei que as pessoas, espero que as pessoas não tenham colocado mais de 2 ou 1% num CRA dessas empresas. Se você botou mais de 1%, ou você está me dizendo que você se considera uma pessoa tão inteligente a ponto de assumir um risco que é quase que inimaginável para o mercado financeiro convencional, tá? Botar 1% num crédito privado de uma empresa com que o risco é todo seu, o risco é seu, não tem garantia do FGC, você pode perder tudo. Cara, você está assumindo um risco que, coragem, viu? É uma abordagem bem arrojada. Eu não tenho essa coragem, faz parte, pelo menos eu me conheço bem. Então, alinhando os percentuais a cada tipo de abordagem que funciona para você, né, com o seu estilo, com os seus prazos, e sobrando muito mais tempo para não ficar precisando gerenciar essas posições, trocando de ativos, né, girando os CRIs, girando os CRAs, girando debêntures, e aí com esse tempo focando na sua vida, nos seus investimentos, naquilo que realmente você é bom, né, naquilo que você realmente ganha dinheiro, né. Provavelmente você não vive de emprestar dinheiro para empresas, provavelmente, né, a audiência aqui ou é médico, advogado, funcionário público, tem algumas pessoas que são autônomas, né, enfim, aí diversos ramos, tem pessoal que é Uber também, sempre tem, né? Então você provavelmente ganha dinheiro com essas coisas, não emprestando dinheiro para os outros. Então, nesse caso, vale muito mais a pena focar naquilo que você é bom, que você já ganha dinheiro, montar um planejamento para você continuar ganhando mais dinheiro, né? Se dedicando ainda mais naquilo que você já é bom, e aí ficar menos exposto a esse tipo de coisa. Porque essas coisas acontecem, tá? Só que elas não podem ter um impacto relevante na sua vida, na sua carteira, nos seus investimentos. E essa é a nossa proposta aqui, justamente com a Central RC, que é o nosso ecossistema completo aqui para você aprender a investir de verdade, que não te tome tempo, que você não fique dependente para sempre, que você tenha a carteira recomendada, que não troca toda semana, né? Ela é praticamente fixa para as 3 fases da sua vida inteira, e aí tá tudo explicadinho aqui para você realmente não ficar exposto e parar de ficar nesse ciclo vicioso de CRI picking, stock picking, não sei o que vou fazer semana que vem com o meu dinheiro, agora caiu, o que eu faço? Então, decisões mais claras, muito mais estratégia, muito mais clareza, e claro, correndo bem menos riscos do que você ficar comprando esse tipo de papel, esse tipo de ativo aqui, que pode realmente cair bastante. Claro, pode ser que ele suba muito. Pessoal, pode ser que ele suba pra caramba, que ele dê um retorno maravilhoso, que os CRAs, putz, explodam de altas em breve. Só que daí eu pergunto pra você, né? Faz sentido correr o risco
só por um retorno de um papel que pode não dar certo? E se não faz sentido para esses aqui, por que que faria para uma empresa que, por exemplo, não está nessa situação agora, mas que ela pode vir a entrar a qualquer momento? Vou dar o exemplo da Americanas. Ninguém conseguiu identificar que a Americanas tinha um problema grave antes do crash que aconteceu. Nenhum analista tinha mapeado. Imagina a pessoa física, né? Ou se alguém conseguiu, comenta aqui embaixo, né? Por favor, estamos à sua procura. Mas se alguém conseguiu, não contou para ninguém, porque essa informação não era pública, né? Ou seja, qualquer CRI, ou qualquer CRA, ou qualquer debenture, mesmo que tenha o rating da agência de crédito muito alto e muito seguro, não quer dizer que ele é tão alto e tão seguro assim para você, pessoa física. E aí você deve procurar formas de se expor a esse tipo de ativo de forma mais diversificada, porque daí você corre menos riscos, mas ainda assim consegue se beneficiar dele. Então aqui não estou dizendo que eu nunca vou recomendar um CRI ou um CRA, uma debenture. Estou dizendo que individualmente eu nunca vou recomendar um CRI, uma CRA, uma debenture, porque não faz sentido. Você assume um risco que, como pessoa física, você não tem necessidade, né? Não é isso que vai mudar a sua vida. Ou se você gosta de crédito privado, mas não quer receber necessariamente, não quer ficar fazendo essa gestão toda para ficar recebendo os cupons, mas quer comprar através de algum tipo de fundo imobiliário, enfim, a gente tem um ETF XFIX 11 que reúne aí diversos fundos imobiliários, que alguns deles podem ter crédito privado para você estudar um pouquinho desse mercado e entender um modelo da ultra diversificação, vamos dizer assim, né, para você ficar mais tranquilo e menos exposto a esse tipo de abordagem. Se quiser saber mais, eu vou te recomendar esse vídeo aqui. E claro, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre sempre que investir certo resulta capital.